Senhoras e senhores, bem-vindos ao Arquibancada Tricolor, mais uma edição do programa que fala sobre o Grêmio, aqui na Web TV do Jornal NH. E a gente está gravando esse programa um dia depois da eliminação do Grêmio na Copa do Brasil, empate 1-1 com o Flamengo na Arena. E você aí que assiste o programa todas as semanas, sempre sai ali no rodapé aí do seu vídeo o WhatsApp e o e-mail para você interagir com a gente. Então eu sempre convido para você mandar a sua opinião, mandar foto, mandar vídeo a seu critério. Bom, hoje o assunto não é especificamente o empate do Grêmio com o Fluminense e a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil. Por causa desse empate, esse empate, melhor dizendo, seria mais um elemento dessa matéria aqui, Jornal NH do dia 15 de setembro deste ano. 15 de setembro agora do mês passado, Jornal NH, página central, páginas 14, na central do Jornal NH está aqui, ó. Fantasmas da Arena. Essa é a matéria que a gente vai tratar hoje no programa Arquibancada Tricolor. Por quê? Quem vai explicar é o meu colega jornalista João Linden. Tudo bem, João? Tudo tranquilo, PC. Tudo bem, seja bem-vindo. Ótimo, obrigado, prazer estar aqui. Tudo bem, então vamos lá explicar Fantasmas da Arena. Aquele empate de ontem faz parte dessa lista e por quê, João? Faz parte, PC, porque parece que a arena está meio mal assombrada, tem fantasmas lá. Quando lota a arena, lota de fantasmas também. O time do Grêmio parece que não consegue ver aquela arquibancada linda, cheia de gente, que se perde um pouco no jogo. Foi o que aconteceu nos maiores públicos, ou na maior parte dos jogos em que a arena lotou. Nessa minha matéria aí, como tu falaste, no dia 15, foi há 2 semanas, pode ser uma notícia, uma coisa atualizada, mas ela foi reatualizada ontem, né, PC? Ontem, exatamente. No jogo contra o Fluminense. Por quê? Eu fiz um levantamento dos 10 maiores públicos do Grêmio, desde que a arena foi inaugurada, em jogos oficiais. Porque o maior público da arena até agora foi a abertura lá contra o Hamburgo, que era um amistoso, né? Nos 10 jogos oficiais, o Grêmio só ganhou 2 jogos. Os 10 jogos com maiores... Os maiores públicos da arena. Até maior essa lista. Eu usei o número 10 para ser um número mais simbólico, mais representativo, um número redondo. Eu usei os 10. Mas se eu não me engano, os 14 maiores, agora os 15 maiores públicos, porque o jogo contra o Fluminense entrou, 45.571 pessoas ontem na arena, entrou nessa lista. Mais um jogo de grande público que o Grêmio não consegue alcançar o seu resultado. Se nós formos fazer esse levantamento, na época eram 2 jogos só que o Grêmio ganhou. Casualmente, 2 grenais emblemáticos, o 5-0 desse ano e o 4-1 do ano passado. Do ano passado. Foram as 2 únicas vitórias. Ali o Grêmio conseguiu afastar o fantasma. Aí sim, quando entra os colorados na arena, o fantasma acho que se assusta com os colorados e vai embora. Vai embora, se embala. Quando o Inter não está na arena, aí que complica. O Grêmio se complica. Se complica. Tem jogos de Libertadores, de Copa do Brasil, acho que de Gauchão tem Grenal também, que o Grêmio não ganhou, porque Grenal é sempre um jogo que atrai muito público, né, PC? Partidas em que o Grêmio lotou a arena. A torcida do Grêmio está fazendo só parte esse ano, isso o clube não pode reclamar, né? Sim. A média do brasileiro é muito grande, a média da Copa do Brasil é grande. Nos próprios jogos do Gauchão, ali contra Cruzeirinho, aquela fase ruim do Grêmio, a torcida botava ali 20, 25 mil pessoas, mas o Grêmio não tem conseguido resultados positivos quando a arena lota, isso é um fato. Parece que tem tipo um fantasma já, um trauma. E por isso o título da matéria. Fantasma da arena, exatamente. E o internauta aí que quiser dar uma olhada com mais detalhes na matéria, ele pode entrar no quê? Onde que ele encontra essa matéria? Entrando em qualquer site de busca, bota ali Jornal NH, Fantasmas da Arena, a matéria está ali com os 10 maiores públicos. Até ontem, que ontem foi, como eu falei, 45 mil pessoas. Ele entra em 8º ou 7º colocado dessa lista aí dos 10 maiores públicos, mais um jogo de casa cheia, mais um jogo que o Grêmio não conseguiu seu objetivo. Ontem até não perdeu, né, PC? Ontem empatou. Sim, mas foi eliminado. Um empate com gosto de derrota. Tem, inclusive, nessa lista, se eu não me engano, o maior público, isso aí, o maior público da arena em jogos oficiais é Grêmio São Lourenço na Libertadores do ano passado. Jogo que o Grêmio ganhou de 1-0, mas depois foi para os pênaltis e acabou eliminado. Ou seja, foi uma vitória também que não serviu para o Grêmio. E isso tem sido uma tendência, infelizmente, que, claro, na realidade é mais uma curiosidade, né, PC? Porque Sim. Isso aí não tem nada que justifique, logicamente, esse mau desempenho com o estádio cheio. Mas a coincidência chama atenção. Chama atenção exatamente por ser recorrente, né? Se fosse 1 ou 2 vezes, ok, mas, de 10 só os 2 grenais ali que o Grêmio conseguiu ganhar, é uma coisa que realmente chama atenção. Chama atenção porque os dados estatísticos estão aqui nessa matéria, insisto, do Jornal NH do dia 15 de setembro deste ano.
E uma declaração no intervalo do jogo do Giuliano, tenso, ele disse: a gente está apressando demais o jogo, a gente está muito apressando demais. Que não é uma característica desse tipo Isso, do Roger, né? A gente tá jogando errado, apressando demais, atrapalhando as coisas. Hoje eu já vi cronistas esportivos de Porto Alegre falando de um clima tenso também vestiário antes do jogo. Uma ansiedade demais antes desse jogo. E eu acho que essa ansiedade se refletiu com menos de um minuto de jogo, que o Wallace foi lá e largou o cotovelo na... E levou um amarelo. Levou um amarelo, começou o jogo amarelado, que para um volante é horrível, né, PC? O jogo ontem foi muito pegado no geral. O Grêmio, eu acho que isso aí, de repente até esse período aí sem o Grêmio ganhar um título relevante, eu acho que por mais que esses jogadores não estejam nesse período todo aí vestindo a camisa do Grêmio, eu acho que eles sentem um pouco pressionados para daquela necessidade do clube vencer logo e de ganhar alguma coisa importante, porque é a única justificativa que se tem para isso, porque quando parece que embala, que a torcida abraça e que vai ir... Pô, hoje eu não vejo time dos semifinalistas da Copa do Brasil, um time que está jogando melhor que o Grêmio. Não tem. Pode pegar aí Palmeiras, mas no máximo no mesmo nível do Grêmio. São Paulo eu acho que está abaixo do Grêmio. Santos e Figueirense, a gente não conhece o último semifinalista da Copa do Brasil, mas na minha opinião... próprio Fluminense. Não estão jogando melhor que o Grêmio. Era um título viável para o Grêmio ganhar. E parece que realmente tem esse clima de tensão que acaba pesando na hora até do time conseguir desenvolver o seu melhor futebol. Pelos dados estatísticos escolhidos pelo João Linden, são duas circunstâncias. Ou o Grêmio decide, tem jogo decisivo contra o Inter na Arena... Que aí se dá bem. Ou se decide fora da Arena. Ou que tenha pouco público. Ou que tenha pouco público, mas aí que tá, né? Como a gente falou, a torcida do Grêmio está abraçando o time de maneira linda. E aí quando acontece um jogo decisivo, a torcida vai, né? Não tem como impedir. Aí é no mínimo 40 mil e tá aí o menor público aí, nós temos o quê, PC, na tua lista? 40 mil pessoas, né? 43 mil. 43 mil, o 10º maior público da Arena. É muita gente. Né? Ô João, me diz o seguinte, por que dessa sacada de fazer essa matéria? Era uma coisa que eu vinha prestando atenção, que me chamava, enfim, que me chamou a atenção que o Grêmio realmente quando parecia que era o momento de embalar, que a torcida abraçava, que é o que todo time, todo clube deseja, acabava vindo o revés, né? E foi o que aconteceu. Eu fiz a matéria há 2 semanas atrás, depois da derrota do São Paulo, que se eu não me engano foi o 2º ou 3º maior público da Arena até hoje, e o Grêmio acabou perdendo também um jogo que todo mundo esperava uma vitória do Grêmio. Aí ontem, mais uma vez, a matéria se comprovou atual, né? O Grêmio acabou empatando, mas foi eliminado, claro, não em função da presença da torcida, longe disso, mas de algum... ter essa própria atenção. O próprio Giuliano aí, que tu citaste, no intervalo, no final do jogo, ele deu uma entrevista também quase chorando. Que tu vê que os jogadores e o grupo, o próprio Roger, tá todo mundo imbuído, tá todo mundo abraçado com o Grêmio. Mas o que acontece é que quando aperta o sapato, parece que eles se perdem e o Grêmio não conseguiu jogar ontem. O Fluminense é um time, ontem mostrou muita marcação, muito empenho. Acertou a marcação, Acertou a marcação, dificultou o time do Grêmio. Mas o Grêmio também já enfrentou defesas tão melhores, iguais ou melhores que essa, né, PC? E conseguiu superar. Ontem foi uma dificuldade, o Grêmio parecia nervoso, começou a dar chuveirinho para a área muito cedo. E o Fluminense acabou segurando, o Diego Cavalieri teve uma boa atuação também, mas o fato é que, mais uma vez, casa cheia, cheio de fantasmas também, dá pra fazer essa brincadeira, acaba assustando um pouco o time dentro de campo e o Grêmio acaba não conseguindo a vitória. E lembrando que o Grêmio conseguiu essas 2 vitórias em Grenais, mas não eram jogos bem decisivos, vamos dizer assim. Sim, de meio de campeonato. De meio de campeonato, exatamente. Tanto é que o 5-0 foi no primeiro turno do Brasileiro, quando não estava nada definido ainda. O 4-1 ano passado já estava mais no final do campeonato. Mas ainda assim, não sei se você lembra que o Grêmio chegou a ultrapassar o Inter com aquela vitória de 4-1, mas no final ainda o Inter acabou na frente, acabou entrando na Libertadores, o Grêmio ficou... É verdade. Entende? Eram Grenais, sempre são jogos decisivos, que têm sua importância, mas o Grenal desse ano também, a final do Gauchão, também foi um dos maiores públicos, só que foi 0-0, que era na decisão. Ou seja, o Grêmio está tendo uma dificuldade nesse momento decisivo de conseguir fazer valer o fator local, que sempre foi uma coisa que foi muito marcada na história do Grêmio. Tinha jogo que o Olímpico ganhava no grito, o Olímpico praticamente ganhava sozinho, que eu acho que é um pouco que não está acontecendo na Arena ainda, mas que com o passar dos jogos vai chegar o momento que o Grêmio vai conseguir ganhar no abafa como fazia no Olímpico. Então tá. Você dá uma conferida então no site jornalnh.com.br, põe no Google, dá uma buscada ali,
Os fantasmas... O Fantasma da Arena. Fantasma da Arena. Fantasmas da Arena lotada. Dá uma buscada ali, dá uma conferida na matéria do João Linden. Obrigado, João, Feito pela você. parceria. Obrigado Sempre mesmo. às ordens. Ele que foi buscar esses dados aí, dá uma conferida nessa matéria. O João foi nosso convidado de hoje, do Arquibancada Tricolor, que vai ficando por aqui. Agradecendo demais a sua participação aí, vendo a gente. Voltamos na próxima semana. Até lá, tchau.